Olá, tudo bem? É, Sejam bem-vindos à apresentação do trabalho sobre monitoramento qualitativo, né, e quantitativo dos principais reservatórios de água da bacia hidrográfica do Rio Acaraú. Esse trabalho foi feito por mim, Andréia Cardoso, e sobre a orientação da professora Simone Ferreira Diniz. De início, a gente tem todo, né, a problemática, né, as características física ambiental do clima semiárido, o que nos leva muito a ter uma atenção maior aos recursos hídricos, né, pela dificuldade hídrica, né, pela distribuição espacial temporal desigual da precipitação no nosso estado, né, do Ceará. E a gente tem, né, diante dessa problemática, órgãos que são especializados, né, nessa gestão desses recursos hídricos, como a Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará, a FUNSEMI, que é um órgão muito importante dentro desse sistema de gestão, e a COGÉ, né, que é a companhia gestora dos reservatórios, né, das bacias hidrográficas, onde a gente tem, né, como principal objetivo desse trabalho técnico relatar a experiência de uma aula de campo, né, realizada na disciplina de Planejamento e Gestão Integrada dos Recursos Hídricos. As informações aqui apresentadas, né, são embasadas no portal hidrológico do Ceará. Aqui a gente tem a localização da bacia hidrográfica do Rio Acaraú, tá? Como mostra aí o mapa. A gente tem a localização dela fica no setor norte ocidental do estado do Ceará, com uma área territorial de 315 quilômetros no sentido sul-norte, com uma área territorial de 14, né, 1.423 quilômetros quadrados. Os principais riachos, né, os principais afluentes dessa bacia são os riachos Groaíras, né, o Jacurutu, o Macacos e o Jaibaras, onde a gente observa no ponto vermelho o açude Aires de Souza, que possui uma capacidade máxima, né, de 96 milhões e 800 mil metros cúbicos de água, com uma área territorial de 1.102 quilômetros quadrados e uma vazão regularizada de 692,18 litros por segundo, vazão para perenização do rio Acaraú. O açude Taquara, né, o ponto azul, como mostra no mapa, ele tem um volume máximo, né, sua capacidade máxima chega a 320 milhões de metros cúbicos, com uma área territorial de 565, né, quilômetros quadrados e uma vazão regularizada de zero. Por quê? Porque o açude Taquara ele é uma reserva do Aires de Souza, tá? Então a perenização dele em um caso de emergência, né, relacionada à disponibilidade hídrica no açude Aires de Souza. Aqui no ponto amarelo a gente tem a seção Transval, que é uma seção do Rio Acaraú, onde a COGÉ delimitou, né, georreferenciou para o monitoramento, né, qualitativo e quantitativo, né? Então, nesse trecho, a vazão do Rio Acaraú chega a mais de 900 litros por segundo, tá? E o volume do açude Paulo Sarazade, que é o açude Araras, no ponto verde, vocês observam aí que a capacidade máxima dele é de 859 milhões e 533 mil metros cúbicos de água, com uma área de 3.517,22 quilômetros quadrados, e no dia do campo, né, a vazão estava zero, né, a comporta do açude estava fechada. Aqui a gente tem os resultados de discussão, onde temos o reservatório Aires de Souza, onde se discutiu a questão dos usos consultivos, né, que está relacionado ao abastecimento de água, né, e os não consultivos, a pesca, né, o lazer, a recreação, e temos o monitoramento qualitativo, onde o reservatório, né, nos 4 meses analisados do ano, né, a cada 2 meses, apresentou, né, uma qualidade eutrófica, que já é um nível, né, muito elevado da presença de cianobactérias, né, condicionada pela existência de algas aquáticas, né, plantas aquáticas no local. E temos o monitoramento quantitativo, onde observamos que apenas desde 2011, né, o açude estava sem chegar à sua cota máxima
apenas em 2020 ele conseguiu chegar, porém ele não chegou no seu ponto de sangria, né? O que acabou ocorrendo somente em 2022, em maio de 2022. Aqui a gente tem o açude Taquara, onde observamos pela imagem, né? O açude ele foi construído, terminado, né? Foi concluído em 2010, principalmente para armazenar água, né? Para suprir as demandas, principalmente do Aires de Souza, que durante a última seca, né? Sofreu bastante pelo consumo né, da cidade de Sobral, pelo abastecimento, né, pela demanda que é muito grande da cidade de Sobral. Então ele foi construído justamente por isso. E a gente tem um monitoramento qualitativo, né? O açude ele nunca foi, essas comportas nunca foram abertas para a perenização, né? O que isso proporcionou, né, a alteração na qualidade da água. Em maio de 2021 chegou, né, ao estado de hiperetrofia, né, que é o estado mais elevado de concentração de matéria orgânica na água, onde a gente observa essas plantas, né, as macrófitas sobre a água. O monitoramento qualitativo, a gente observa que o açude ele teve bastante dificuldade de chegar em sua cota máxima, né, podendo, a gente observa que apenas em 2022 que ele conseguiu um aporte mais significativo de água, né, como mostra aí num gráfico. Aqui a gente tem a seção transval, a alocação de água. A alocação de água é algo muito importante, né, e muitas vezes é realizada no segundo semestre do ano, né, e o CBH, que é o Comitê de Bacia Hidrográfica do Acaraú, ele participa dessa reunião e delibera, né, a quantidade de água que vai ser liberada, né, existe toda uma articulação juntamente com a COGE, claro, né, e a gente tem a demanda hídrica também do rio Acaraú, principalmente do Baixo Acaraú, ele é destinado à indústria e à irrigação. Aqui a gente tem a vazão, né, que a vazão do rio Acaraú ela apresentou no dia da medição. A gente usou esse equipamento, né, o Flowtrack, para fazer a vazão, né, esse equipamento é da COGE. E a vazão a gente fez até a metade do leito do rio, né, da margem do rio, de uma margem à outra, e a vazão apresentou 958 litros por segundo, né, terminando a seção numa profundidade de 40 centímetros, né? Então a vazão normalmente do rio ela é bem maior do que o que foi apresentado durante o campo, né? Pela questão do tempo, a gente não pôde fazer toda a margem do rio, né? De uma margem à outra. Aqui a gente tem o açude de Araras, né? Que fica em Varjota, Ceará. Como funciona a liberação de água? A liberação de água ela acontece no segundo semestre, né? Antes da reunião de alocação é realizada a reunião de parâmetros, né? Que vai definir, que vão observar, né? A quantidade de água que existe nos reservatórios e as demandas para poder, né? Firmar lá uma quantidade de água que irá ser deliberado na reunião de alocação, que né, os membros do comitê de bacia participam. E aqui a gente tem a capacidade, o monitoramento qualitativo, onde no início do ano de 2021, né, a qualidade de água do Araras, ela se encontrava em um estado bem melhor do que, né, a partir de maio, onde a gente já tem a questão da eutrofização da água, né, da presença de cianobactérias, né, ocasionado também por essas plantas aquáticas, né? E a gente tem aqui um monitoramento quantitativo da água, né, do Araras, onde observamos que ele teve uma deficiência de água, né, principalmente no último período de seca, né, como é bem comum em todo o estado do Ceará, porém, a partir de 2018, né, 2019, o açude começa a ter um aporte significativo de água, né? E aqui a gente tem as conclusões que a gente teve, né, a partir do desenvolvimento dessa aula de campo, que o monitoramento quantitativo da água, ele deve ser feito diariamente. A COGE faz esse monitoramento diariamente. O acompanhamento, né, desses dados, ele delineia a quantidade que o reservatório pode ofertar, né, de acordo com as demandas, bem como para a compreensão dos níveis também de alteração da qualidade de água. Então, é necessário a fiscalização também das atividades que são desenvolvidas na área do açude e também
de forma indireta, né, que também vão contribuir para a geração desses impactos, né, na qualidade e na quantidade, né, de água dos reservatórios. Agradeço a atenção de vocês